Oi, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Ilski Vinícius e o vídeo de hoje, certo, ele é uma resposta aí à inscrita, certo? E que também é uma dúvida de muita gente. Muita gente me pergunta sobre isso, certo? Como colocar um objeto pesado no forno do PVC, seja um ventilador de teto ou um lustre, certo? Um lustre candelabro ou alguma coisa assim que tem um peso acima do recomendado para o forno de PVC. Então essa é a dica de hoje. Antes de mais nada, eu vou pedir aí a vocês para se inscreverem no canal e deixar o like, certo? É só clicar aí embaixo na mãozinha fazendo assim, ou então e também não é naquele botão que tem assim, inscreva-se, certo? Dentro de uma caixinha vermelha. É só subir aqui um pouco uma página e vocês visualizam aí essas opções. Se vocês estiverem no celular Android, vá com o aplicativo do YouTube, que é mais fácil. Então, enquanto vocês se divertem fazendo isso, a gente vai aqui para a introdução do vídeo. Certo, então vamos lá. Então a pergunta da Fran na íntegra é: posso colocar um lustre candelabro no forro PVC? Me falaram que pode cair, é verdade? Se puder postar um vídeo mostrando. Bem, então é o seguinte, a Fran comentou lá naquele vídeo do lustre Juliane, não é? Que eu botei aqui em casa recentemente. Esse vídeo aí tá no canal, pesquisem aí, veja, o lustre é bem legal. E eu fiz a fixação dele no PVC, né? Então o forro de PVC, certo? Ele é uma estrutura aí, não é plástica, não é? E nós não podemos colocar um peso muito grande nele. Realmente, qualquer coisa que seja pesada e for fixada aí ao PVC, certo? Ele vai cair. Porque o forro de PVC já está dizendo, PVC é uma espécie de plástico enrijecido. O forro de PVC é ótimo, mas realmente ele tem aí essa característica. Não pode colocar peso nele, nem nele nem no gesso, certo? Então é o seguinte, meu primeiro contato com o forro de PVC foi aí em 2013, quando eu comprei o primeiro ar-condicionado da casa, que foi o do meu quarto. Então é o seguinte, eu tinha aí uma estrutura, certo? No meu quarto eu tinha um ventilador de teto, e eu queria manter esse ventilador de teto para utilizar naqueles momentos onde o ar-condicionado não seria necessário, certo? Então aí eu fiquei pensando, como eu vou colocar esse ventilador de teto nesse PVC, já que ele não suporta peso. Até o rapaz que aplicou o peso na época disse: não, vamos colocar esse ventilador de 25 quilos no seu forno PVC, que o forno PVC segura. Mas claro, eu não sou louco, minha gente, não pode colocar um peso grande desse jeito aí num forno de PVC. Eu fico até calado aí, um peso de 500 gramas, às vezes 800, a 1 quilo eu já acho muito, certo? Então aí o que é que eu fiz? Olha, eu vou botar algumas fotos, certo? Olha, isso aqui era o ventilador como ele era, certo? Ele era assim, fixado lá na linha. Minha casa na época era com telha e hoje também é de telha, certo? Então ele era fixado aí na linha principal, a que segura a estrutura das telhas, certo? E aí essa segunda foto aí, certo, já é a colocação da estrutura metálica que sustenta o PVC, certo? Então aí eu já tendo uma ideia, o ventilador ainda estava ali, não é? Não reparem aí nessa bagunça. Nessa época eu ainda não era eletricista, então a fiação era entregue ao Deus dará, né? Eu até retirei esse forro aí em 2015 para refazer a energia dessa casa, porque eu já sabia que estava perigosa, né? Então é o seguinte, aí nessa foto já dá para ver o que é que eu bolei, né? Vendo aí outros projetos, como por exemplo
o lá da escola que eu trabalhei, que eu estudei, certo? Que tinha um ventilador de teto também, e era uma escola assim, é, já completando aí 5 décadas, certo? De existência, 50 anos, e tudo nela tinha sido feito na época, certo? Então o que é que tinha lá nesses ventiladores de teto dessa escola, que eu peguei o projeto assim, vislumbrei direitinho e fiz do mesmo jeito aqui na minha casa, certo? Eu reparei o seguinte: lá o ventilador era sustentado, certo, por uma barra de ferro, certo? Na verdade, um cano de ferro, e esse cano de ferro era fixado lá no em cima, certo? Na linha, certo? Na parte de madeira central, e embaixo também, no ventilador, certo? Encaixava lá em cima no suporte do ventilador e embaixo no ventilador. Então eu fiz alguns cálculos, vi que realmente dava certo. E lá na escola, a escola já estava com 50 anos de idade, nunca nenhum daqueles ventiladores caiu. Então eu disse: ah, realmente deve funcionar, e vou tentar aqui em casa também. Então, pensado isso, fiz, né? Coloquei aí esse ferro que vocês estão vendo aqui, também estou acompanhando aqui. Coloquei aqui esse cano de ferro, coloquei ele com a borracha em cima, certo? Porque o ventilador, quando ele está girando, ele faz trepidar. Então coloquei uma borracha para segurar o cano de ferro dentro aí do suporte do ventilador, certo? Sem danificar o parafuso, né, que sustenta tudo isso. E na parte de baixo do cano de ferro fiz a mesma coisa. Então fiz aí a adaptação elétrica, certo? E pronto. E aí consegui colocar o meu ventilador de teto no forro de PVC. Então a moral da história não pode realmente colocar peso no forro de PVC, vai cair. O que você pode fazer é prender esse peso à estrutura principal, que também sustenta o forro de PVC. Então, por exemplo, aqui no meu ventilador ele continuou sendo sustentado aí pela linha, certo? A linha aí que é a estrutura principal da casa. Então, eu recomendo a você aí, minha amiga Fran, que instale seu lustre também, sendo sustentado aí pela estrutura principal, que também sustenta o forro de PVC. Então você faça aí um cálculo bem elaborado, ou peça alguém que já trabalha com esse tipo de coisa para fazer um cálculo para você, certo? Da espessura de um cano de ferro, ou então de gancho, certo? Para esse objeto ficar sustentando aí o seu lustre. Então, se você fizer assim, vai poder colocar o seu lustre e não vai ter perigo de cair, certo? Para você ainda vai ficar melhor do que aqui para mim, porque no meu caso o ventilador parado ele pesa 25 quilos, segundo tem na instrução dele. Ele é um Argel, 3 pás, todo de ferro, certo? Então parado ele pesa 25 quilos. Em movimento, se eu não estou enganado, ele aumenta para ou 40 quilos ou 35. Então meu ventilador vai ser muito mais pesado aí do que o seu lustre, certo? Então você pode aí pegar aqui esse vídeo, certo? Essa informação que eu estou deixando aqui no vídeo, e adaptar aí para o seu dia a dia, certo? Então outros exemplos colocar gancho, certo? Segurando aí a estrutura, gancho de ferro, certo? Colocar aí arame também, dependendo do peso. O lustre da Juliane aqui no meu forro, eu fixei ele com o arame, certo? Eu fixei ele com arame porque parafuso, certo? Eu também não acho legal no forro de PVC, porque parafuso e um lustre já com um considerável peso
provavelmente o PVC também, como também o gesso, certo? Não vão sustentar, certo? Então é por isso que eu já coloco aí um arame sustentando ali na estrutura principal. Quando é um lustre assim maneirinho, alguma coisa assim, uma luminária maneira, eu coloco ela, certo, sendo sustentada pela aquele próprio ferro que passa, certo, para sustentar o forno de PVC. E quando é alguma coisa assim pesada nesse sentido, ventilador ou qualquer outra coisa assim, um lustre mais pesado, certo? Eu coloco assim, gancho, um cano de ferro, certo? E embaixo eu faço toda a estrutura aí para posicionar, certo? E ficar seguro. Então aí eu uso esse ventilador até o dia de hoje. Em 2015, quando eu refiz a instalação lá da casa, que tem esse ventilador de teto, a instalação elétrica dessa casa, eu constatei que o parafuso do ventilador não teve gasto, certo? Ele está normal. O cano também não enferrujou, não teve problema, não teve oxidação, não quebrou linha, certo? Não quebrou a linha aqui. Eu acho que nem tem perigo de quebrar a linha, que a linha é tão resistente. E tá aí, pra mim tem funcionado, certo, essa coisa. E utilizei o meu ventilador aí enquanto eu morei lá. Eu morei nessa casa depois que eu fiz essa obra por mais 4 anos, certo? E depois eu me mudei aqui para o prédio que eu estou hoje, né? Que eu sempre tive vontade aqui de morar no meu prédio que fica ao lado dessa casa. Me mudei e não trouxe esse ventilador. Infelizmente foi um dó muito grande para o meu coração, porque eu amo o ventilador de teto, eu amo esse Arge aí, e não achei esse Arge mais para vender nas lojas como novo, certo? Até o capacitor dele tá ficando difícil de encontrar, certo? Então agora ele tá com os inquilinos, mas os inquilinos também adoram ele. Então o vídeo de hoje, certo? A dica foi essa. Eu espero aí que vocês aproveitem essa dica e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, ativando as notificações, ok? Então, tchau!